Oi, a paz de Deus, meus queridos. Vou contar um testemunho pra vocês, testemunho de fé. O ano era 2020, era a época da pandemia ali, vocês se lembram, né? E eu tenho uma coisa grandiosa pra dizer, o que Deus fez na minha vida. O Senhor tem feito muitas coisas na minha vida, mas essa é uma das coisas que mais marcou a minha caminhada aqui na fé. Esse áudio vai ficar bem longo, não sei se vai ter visibilidade, se as pessoas vão ter paciência em esperar para estar ouvindo esse testemunho. Mas é um testemunho de fé a respeito de que estávamos passando uma dificuldade muito grande. Eu estava recém nesse serviço. Eu tô aqui nesse serviço já fazem 5 anos e meio, né? E eu tinha vindo do comércio. E nós estamos passando por uma dificuldade bem grande. Eu não vou contar detalhes para vocês, porque vai ficar muito longo esse áudio, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou contar a parte principal do que Deus fez na minha vida. Como eu disse para vocês, o Senhor fez muitas coisas. Antes desse testemunho, o Senhor já tinha aparecido na nossa vida em outras formas, em muitas outras formas. Mas essa é uma coisa muito forte que eu tenho para contar para vocês. Era 2020, os meninos estavam estudando offline, né? E nós tínhamos dificuldade ali porque a gente não tinha dispositivos para todos os meninos estudarem offline, em casa. Mas deu tudo certo. A gente foi na escola, buscou as apostilas, eles estudavam assim. Só que a dificuldade é muito grande, gente. Vocês não têm noção da dificuldade que essa irmã Gisele passou. O que aconteceu? Eu recei aqui nesse serviço. Eu não queria ficar esse tempo todo, não era a minha intenção de ficar 5 anos e meio. Eu cheguei aqui por indicação da minha prima, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, e eu pensei assim, vou ficar lá por tempo da pandemia e depois eu saio e volto para minha área. Sempre trabalhando no comércio, lembrando que eu sempre trabalho no comércio, como caixa, atendente, de tudo. Vocês veem que eu sou tagarela, né? Então, foi o comércio que me deixou assim. Também trabalhei na empresa, em algumas empresas, mas a maioria foi no comércio. E a minha vinda pra cá foi uma coisa radical, mas enfim, foi buscado de Deus e Deus preparou. Então eu fiquei 5 anos aqui. Então, recém no trabalho, passando muita dificuldade, muita prova, vocês não têm noção. Isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Porque vai ficar muito grande. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é que a dificuldade que eu tava passando era o seguinte: nós só tínhamos em casa arroz e feijão para comer. É isso mesmo, gente. Ó, já começa a embargar, o olho já começa a lacrimejar. Só tínhamos arroz e feijão para comer. E não é arroz, feijão com cebola, com alho. Não, era só arroz, feijão e óleo e sal. Glória a Deus. O que acontece? Quando eu chegava em casa, os meninos ficavam perguntando para mim: mãe, o que a mãe fez de comida? Mãe, o que a mãe fez de comida? Como a gente estava passando muita dificuldade em casa, mas, gente, muita dificuldade, sabe? Que era tudo... Era arroz e feijão, não tinha mais pão, não tinha mais biscoito, não tinha mais nada, era arroz e feijão. Comia arroz e feijão, pronto, à noite arroz e feijão e era o que Deus tinha preparado pra gente. Aí, os meus meninos eram pequenininhos, né? O olho já começa a lacrimejar. Eles perguntavam: mãe, o que a mãe fez de almoço? Eu, esperta, né, com dó de ficar fazendo vontade pra eles, eu falava assim: a mãe fez arroz, feijão e ovo. Aí no outro dia, os meninos chegavam e perguntavam: mãe, o que a mãe fez? Eu falava: a mãe fez arroz, feijão e ovo mexido. Aí todo dia eles perguntavam e todo dia eu falava isso, sabe? Mas eu ia almoçar aqui com o coração na mão, gente. Eu ficava vendo essa fartura aqui e eu não tô me vitimizando ou culpando a minha chefe porque ela tem condição. É porque é coisa de mãe, entendeu? É coisa de mãe e eu sei que era coisa que Deus permitiu de eu passar. Mas enfim, aí as minhas crianças, os meninos, eles não são burros, né? Eles são tapados. Eles falam: mãe, mas um pessoal rico, daquele jeito, só come arroz, feijão e ovo. Aí eu sempre dava uma desculpa, né? Ai, filha, que eles estão viajando, então é mais rápido para me fazer arroz, feijão e ovo. E aquele dia, minha gente, esse dia que aconteceu, que o Senhor apareceu grandemente na minha vida, eu tava com muita vontade de fazer um feijãozinho bem temperadinho pra eles, sabe? Eu queria tanto ter alho pra fazer um feijãozinho bem temperadinho com alho, um arrozinho com alho pra dar pra eles, pra comer. Então, era essa a minha vontade. E daí, eu pensei assim: eu vou pegar um dentinho de alho aqui no meu trabalho e vou botar na beira da minha saia e vou levar pra casa pra temperar o meu feijão. Mas daí alguma coisa dentro de mim falou assim: meu Deus, tu vai botar esse alho aí, vai chegar para ir embora, vai deixar pro seu patrão, pra sua patroa, o alho cai, meu Deus, que vergonha. Aí eu pensei assim: não, eu vou botar na minha bolsa.
Mas aí eu também não tive coragem. Não tive coragem, gente. Aí eu pensei assim, eu vou pedir pra ela uma cabeça de alho. Só que eu já tinha pedido 50 reais pra ela comprar umas coisas que tava faltando em casa. Era açúcar, café, sabe? Leite, umas coisinhas assim. E eu não tive coragem de pedir mais. Eu disse, meu Deus, ela já pediu dinheiro, eu era recém aqui, né? Eu tinha indicação da minha prima só. Eu falei assim, gente, eu não vou pedir. Aí fiquei em paz, não peguei. Nisso, eu fui lá no banheiro, dar uma choradinha e uma oradinha. E eu vi uma mensagem no meu celular, no WhatsApp, falando lá da escola. Mensagem lá da escola. E nessa época, a escola, o governo, tava disponibilizando de sacolas de merenda para as crianças. E como eu tinha os três, os dois estavam na escola do bairro e o mais velho estava na escola vizinha. E eles ligaram, mãe, vem aqui buscar a escola da merenda, a sacola da merenda. E, gente, você não tem noção quanto que eu fiquei feliz. Esse coração aqui de mãe, vocês não têm noção quanto que eu fiquei feliz. Chegando lá na escola, terminei meu serviço aqui e fui direto pra escola. Não, nossa, alegria. Cheguei lá, tinha 2 sacolas me esperando, eu tava na fila, tinha muita gente reclamando, blasfemando, reclamando da sacola, e eu toda contente que eu tava ganhando 2 sacolas com alimento. Na hora, gente, eu não vi o que tinha na sacola. Eu sei que tinha algumas frutas, algumas verduras, mas vim embora pra casa, porque eu tava com muita vontade de fazer as coisas, dar as coisas pra eles comer, né? Nossa, gente, eu tava passando por uma prova muito grande, vocês não têm noção. Aí, o que aconteceu? Quando cheguei em casa, eu abri uma das sacolas, tirei, né? Tinha leite, tinha 2 laranjas, tinha maçã, tinha umas verduras, tinha repolho. E daí, quando eu abri a outra sacola, peraí que eu vou me recuperar, porque o choro tá... Aí, quando eu peguei a segunda sacola, que eu abri, tirei alguns itens, tinha arroz, tinha umas outras frutas, tinha biscoito, salgado. Quando eu tiro do fundo da sacola, minha gente, vocês não têm noção o que tinha lá. Quando eu tiro, gente, não tinha 1, não tinha 2, não tinha 3, não tinha uma cabeça. Tinha um pacotão de alho, gente. Um pacotão de alho. Vocês têm noção do que é um pacotão de alho? Então, minha gente, eu queria dizer pra vocês que nem uma irmãzinha esse dia eu vi um vídeo falando do Deus da bolachinha, né? O meu é o Deus do alho. Porque... eu queria só fazer, gente, um feijãozinho temperado para meus filhos, sabe? Com um alhinho. E Deus foi tão grande, eu tava tão desesperada, passando uma situação tão difícil. Peraí que eu vou respirar de novo. E daí eu tava tão desesperada e assim, desolada, sem saída. Assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir sair dessa? E Deus foi tão fiel, assim, em detalhes, né? Que Ele foi lá e mostrou, né? Que Ele ouve as orações da gente, realiza os desejos do nosso coração. Ah, mas tu vai me dizer assim, ai, nossa, o que tem a ver, né, um alho? Gente, mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção o significado disso pra mim, sabe? Porque não que eu seja merecedora de alguma coisa, eu não mereço nada. O que eu mereço é o inferno. Se fosse pra merecer alguma coisa hoje, eu merecia o inferno, porque eu não sou merecedora de nada. Mas assim... foi um testemunho que ficou muito marcado na minha vida. Eu já testemunhei isso em algumas igrejas, algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas mais próximas de mim conhecem esse testemunho, mas eu queria compartilhar com vocês aí, né? Às vezes eu não sei se está precisando ouvir, se você está passando por alguma necessidade, mas que você fique firme, porque, peraí que eu vou respirar. Porque às vezes parece que não tem saída, parece que o Senhor não ouve as suas orações, mas seja fiel, continue na oração, né? Não reclame, não fale para ninguém das suas necessidades. O Senhor nos ensina sempre a estar orando, buscando a misericórdia dEle, porque eu creio que o Senhor, assim como o Senhor ouviu a minha oração e realizou o desejo do meu coração, Ele é poderoso o suficiente para realizar a sua também, tá bom? Deixe no comentário aí alguma coisa, alguma experiência de vocês que vocês passaram, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.